Meus irmãos, nós estamos diante da palavra de Jesus para nós. Jesus está se dirigindo aos seus discípulos, apontando para aquilo que eles devem fazer. Quando nós consideramos o Sermão do Monte desde o seu início, as bem-aventuranças, nós percebemos que aqui está acontecendo uma transição, onde Jesus deixa de pronunciar as responsabilidades e ele passa as bênçãos e passa a pronunciar, a referir-se acerca das responsabilidades dos verdadeiros cristãos. Jesus faz uma transição daquilo que nós somos para aquilo que nós fazemos. E isso chama a nossa atenção para o fato de que o cristianismo não é apenas um assentimento mental, não é apenas a concordância de uma teologia, de uma filosofia. É algo que penetra no nosso coração e que transcende, que alcança as nossas atitudes. Não é apenas acerca daquilo que nós cremos, mas é também acerca daquilo que nós fazemos, de como nós vivemos. A igreja e o mundo são essencialmente diferentes. A igreja é chamada do mundo. A igreja está no mundo. Mas a igreja, ao mesmo tempo, não pertence ao mundo. Ao mesmo tempo que Jesus chama a sua igreja do mundo, escolhe aqueles a quem ele quer constituir instrumentos de transformação, Jesus os envia para o mundo. A igreja é enviada de volta para o mundo para testemunhar do amor de Jesus. A igreja só é de fato relevante, importante, transformadora, quando ela é diferente do mundo. A amizade da igreja com o mundo produz grandes desastres. Nós temos percebido como o liberalismo teológico dos nossos dias tem reduzido a igreja a uma espécie de clube social, tem reduzido a igreja a uma organização social que abandonou a centralidade de Cristo e a inerrância das Escrituras, e que por esta razão tem deixado de influenciar profundamente a vida das pessoas e da nossa sociedade. Como eu disse, a amizade da igreja com o mundo produz resultados desastrosos. Tiago, capítulo 4, verso 4. 1 de João, capítulo 2, versos 15. Romanos, capítulo 12, verso 2. Texto esse que nós lemos por ocasião da nossa liturgia. Quando a igreja, ela tenta imitar o mundo, para atrair o mundo, ela perde aquilo que ela tem de principal, que é a capacidade de transformar o mundo. John Stott, ao comentar esse texto, ele diz que mesmo a igreja sendo perseguida pelo mundo, ela é chamada para servir esse mundo que a persegue. A igreja responde ao ódio, às mentiras do mundo, com amor e verdade. É digno de nota que ao serem usados pelo seu devido propósito, tanto sal como luz, afirma Stott, eles se desgastam. Isso traz à nossa mente uma missão importante, que estas imagens que Jesus está usando, tanto do sal como da luz, como sendo características da igreja no mundo, traz à nossa mente uma ideia de desgaste, de sacrifício e de entrega. Nós percebemos, irmãos, que de maneira evidente, nós não podemos desenvolver uma espiritualidade voltada para nós mesmos, egocêntrica. Quando nós falamos da influência da igreja, nós estamos falando a respeito da nossa disposição para servir aqueles que nos perseguem, para servir aqueles que rejeitam a Jesus e que por isso precisam de salvação. Quando nós falamos do ser igreja, nós falamos a respeito de uma disposição genuína no coração de servir ao Senhor onde quer que nós estivermos. Uma espiritualidade altruísta como a de Jesus, sacrificial, que nos faz, muitas vezes, abrir mão do nosso conforto para abençoar as pessoas que precisam. Foi muito interessante quando nós olhamos
para aquelas imagens que foram projetadas pelos meninos aqui, e nós percebemos o semblante de pessoas que são naturalmente muito carentes, como disse a Clarice, de coisas básicas. E todas as vezes que nós nos predispomos a nos tornar resposta da oração que nós fazemos, nós nos tornamos sal, nos tornamos luz, nos tornamos uma fonte de transformação no poder do Evangelho. E nós precisamos olhar para estas palavras de Jesus e entender o nosso papel no mundo, sem nunca pertencermos de fato a esse mundo. Quando nós olhamos para a ideia do sal e a ideia da luz, nós percebemos que existe aqui um tratamento, uma influência que é interna, porque o sal trata internamente. Quer um exemplo disso? Quando você se alimenta da comida que você mais gosta, muito dificilmente você vai ver o sal na comida. Ele vai passar desapercebido aos seus olhos, mas não ao seu paladar. Trata-se de uma influência interna, de algo que produz vida no alimento. Quem aqui nunca reclamou, as enfermeiras que me desculpem, quem aqui, nutricionistas, nunca reclamou daquela comidinha de hospital, que pode ter sido feita com muito amor, mas que falta sal? Até rimou. Faz falta uma influência interna. Mas nós também observamos que nesta comparação de Jesus, ele fala a respeito da luz, que ao contrário do sol, é uma influência que é vista, que é percebida. O sal influencia ao se infiltrar, a luz influencia ao irradiar-se. É exatamente assim que a igreja de Jesus é chamada para ser uma igreja relevante e transformadora. O sal, embora não possa ser visto, ele com certeza é sentido. A luz, embora não possa deixar de ser vista, ela é reveladora. Como sal da terra, nós temos muitas funções enquanto igreja de Jesus. E eu quero nessa noite trabalhar com os irmãos justamente nestas duas perspectivas, nesta proposta de Jesus. O que Jesus tem a nos ensinar com estas duas comparações, sal da terra e luz do mundo. E eu gostaria de caminhar desta maneira, destacando aqui algumas funções importantíssimas do sal, que segundo Jesus estão sendo direcionadas para a nossa maneira de ser igreja. A primeira delas, o sal é um antisséptico que inibe a decomposição. Isso é muito interessante, porque nos dias de Jesus não havia refrigeração, ou seja, não havia como preservar os alimentos por meio do resfriamento. A única maneira de preservar os alimentos da sua decomposição natural era por meio do sal. O sal, então, era instrumento que inibia a putrefação dos alimentos, preservando os alimentos da sua corrupção. O sal é aqui apresentado como uma espécie de vida nova, que era enxertado em algo que estava morto, ou seja, o sal era utilizado para, por exemplo, conservar uma carne, e se não houvesse esta intervenção, naturalmente, com pouquíssimo tempo, aquela carne se perderia. Mas depois da intervenção do sal, aquela carne era preservada. O sal preserva, o sal dá sabor. E eu fico pensando que a presença da igreja no mundo é a maneira pela qual Deus refreia o mal. A igreja tem, por assim dizer, e nessa perspectiva, um papel antisséptico no mundo. Um papel que produz vida. A sua influência impede que o mundo se deteriore, de que o mundo entre em colapso. R.C. Sproul, saudoso R.C. Sproul, certa vez ele disse que uma das tarefas da igreja é impedir que o mundo se autodestrua. A igreja é um instrumento pelo qual Deus está agindo no mundo, levando a sua mensagem, apontando para um padrão moral elevado de se viver,
nos impedindo de nos consumirmos a nós mesmos. Os discípulos são chamados a ser, em alguma medida, purificadores da moral do mundo, dos padrões baixos desse mundo, dos padrões instáveis, muitas vezes de padrões inexistentes. Meus irmãos, este é o nosso papel, este é o papel da igreja. Nós somos chamados para fazer a diferença, nós somos chamados para produzir vida, porque se assim nós não o fizermos, as pessoas continuarão perdidas. Nós não somos chamados nesse texto para sermos o favo de mel do mundo, para adoçar o mundo, mas para sermos o sal da terra. E é muito interessante que para que haja a proteção, é necessário que o sal seja esfregado contra a carne. Quando isso acontece, o sal ele meio que se desgasta, ele vai no atrito com a carne se desfazendo, mas ao tempo que o sal vai se desfazendo, ele vai cumprindo o papel para o qual ele está sendo pensado, idealizado, que é produzir vida naquele alimento. E nós somos chamados, irmãos, para no exercício da nossa vocação como igreja, nos esforçarmos para levarmos a vida do Evangelho para um mundo que está morto no pecado. Nós não podemos nos enganar, nós não podemos terceirizar esta responsabilidade, que segundo Jesus, é da igreja. Jesus, de maneira muito clara, no verso 13, está dizendo: vocês são sal da terra. Portanto, esta é uma definição que alcança a todos aqueles que são verdadeiros cristãos. Nós precisamos influenciar por sermos infiltrados. Isso nos faz pensar que o modus operandi da geração de vida acontece aqui, é verdade, mas muito mais a partir daqui. Nós somos chamados para levar a vida do Evangelho para além dessas quatro paredes. Nós somos encorajados a levar os padrões do reino de Deus para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos sociais, para as pessoas que estão afastadas de Deus, onde quer que Deus nos enviar. Nós acabamos de ver o relato de 3 irmãos nossos que foram para a Bolívia levar os padrões do reino, que aponta para a esperança que é Jesus, que tem como consequência o cuidado, a empatia, a misericórdia para com aqueles que sofrem. Mas sabe, irmãos, pode ser que nós nunca tenhamos a oportunidade de conhecer os ribeirinhos da Bolívia, de conhecer os muçulmanos que têm sido objeto da pregação do Evangelho pelos nossos missionários ali na Turquia, pessoas que têm ouvido a palavra de Deus em tantos lugares, como no Vale do Jequitinhonha. Pode ser que nós nunca estejamos em lugares como esse, mas sabe o que é maravilhoso? Jesus está dizendo que nós somos sal, não seremos, não é algo em potencial, nós somos. E isso significa dizer que esse poder antisséptico que produz vida, ele é real onde nós estamos. Isso significa dizer que o sal precisa entrar e produzir vida onde ele se encontra, porque é para isso que ele existe. Esse texto nos chama a pensar acerca da necessidade que temos de nos sentir enviados por Deus para sermos a diferença que nós temos orado tanto. Irmãos, eu penso que algo que precisa estar nos nossos corações, nós precisamos nos desafiar a nós mesmos, a sermos resultado, resposta da oração que nós temos feito. Nós temos pedido para que Deus abençoe a vida dos missionários. Que coisa boa é orar pela vida dos nossos missionários. Mas nós não podemos perder de vista que nós o somos, onde nós estamos. E que, portanto, nós precisamos estar dispostos a ser esta resposta para a nossa própria oração. Muitas pessoas, ao se tornarem crentes, elas idealizam um mundo perfeito aqui na terra.
se isolam das outras pessoas, se trancafiam dentro das quatro paredes da igreja, como se essa fosse a nossa missão. É óbvio, irmãos, o Salmo 1 vai dizer que aquele que anda no conselho dos ímpios, que se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores, colherá as consequências dos seus maus atos. Mas é óbvio que a igreja de Jesus é chamada para ser sal, onde o sal está sendo requerido. Nós somos enviados ao mundo. O lugar do sal não é ficar o tempo todo no saleiro. Quando você vai às compras e você percebe que precisa de sal, embora você acomode o sal no saleiro, eu sei lá onde você guarda o sal, mas no lugar onde você guarda, você tem plena consciência de que ali não é o destino final daquele sal. É o lugar onde ele fica juntinho, onde ele fica guardado, para que no momento certo ele seja usado e transforme a realidade do alimento. Irmãos, a igreja é como um saleiro. A igreja é como um lugar onde o sal está reunido. Mas o sal vai fazer diferença mesmo quando sair desse saleiro e alcançar o alimento para lhe transformar o seu estado de conservação ou o seu sabor. John Stott, mais uma vez, é muito oportuno ao escrever: o sal cristão não tem nada de ficar aconchegado em elegantes e pequenas dispensas eclesiásticas. O nosso papel é o de sermos esfregados, entre aspas, na comunidade secular, como o sal é esfregado na carne para impedir que o apodreça. Isso significa dizer que existe uma dimensão proativa no ser igreja. Nós precisamos nos predispor a ser instrumentos de transformação de Deus para além dessas quatro paredes. A vida comunitária aqui, ela é muito boa, necessária. É fonte de alimento, de tratamento para o nosso coração. Mas todas as vezes, irmãos, que nós nos despedimos aqui, nós precisamos ter consciência de que estamos sendo enviados por Deus para fazermos a diferença num mundo que está perdido. A carne nos tempos de Jesus, se não sofresse o tratamento do sal, ela estava condenada à putrefação. Quando nós aplicamos este exemplo ao estado do mundo sem Deus, nós chegamos exatamente à mesma condenação, porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. É a mensagem do Evangelho que traz vida nova naquilo que está destinado a se perder. E nós temos o privilégio, irmãos, de sermos este sal, este instrumento pelo qual Deus transforma a realidade daquilo que outrora estava perdido. Quando uma sociedade apodrece, nós temos a tendência de levantar as mãos para os céus e ficarmos horrorizados. Puxa vida, por que tamanha violência? Puxa vida, por que tamanha maldade? Nós nos escandalizamos com a corrupção, nós nos escandalizamos com a maldade, com a criminalidade, nós nos escandalizamos com tantas coisas que têm assolado a nossa sociedade. E o problema não está no escândalo em relação a essas coisas, está com a nossa inércia em relação a elas. Nós nos escandalizamos, mas não ficamos chocados em perceber que muitas vezes temos nos omitido no nosso papel de sermos fonte de transformação na ação de Deus. Nós reclamamos da cultura, mas não nos predispomos a produzir boa cultura. Nós reclamamos da política, mas não nos predispomos a produzir boa política. Nós reclamamos da maldade que assola o mundo, mas não nos mobilizamos para produzir o bem em amor que transforma. Meus irmãos, o que Jesus está fazendo aqui é chamando a nossa atenção para o fato de que nós
todos nós somos enviados para levar a vida do Evangelho. Em segundo lugar, no verso 13, o sal é usado para trazer sabor. Uma comida insonsa, e aqui de novo, eu vou lançar mão do mesmo exemplo. Quem aqui já ficou internado sabe como é difícil ter que lidar com aquela comidinha que nutre, mas que é deficiente de sabor, porque tem pouco sal, por razões óbvias, recomendações médicas. O sal tem o poder de dar sabor aos alimentos. Meu irmão, quem gosta de churrasco sabe o que eu estou dizendo. Você pode comer a melhor picanha maturada do mundo, se não tiver um salzinho de parrilha em cima dela, aquilo não vai ter o mesmo sabor. Quando nós paramos para pensar a respeito disso, nós paramos e refletimos acerca do fato de que o cristão no mundo é aquilo que dá razão de ser, por meio da pregação do Evangelho. Ninguém pode acusar a carne fresca de se deteriorar, porque é isso que acontece. Ela não pode fazer nada, ela não pode salvar a si mesma. Mas o sal, o sal se for usado, o sal se for aplicado, ele pode transformar aquilo que antes parecia sem sabor em algo maravilhoso. Gordinho falando de comida dá até um ânimo. Nós caminhamos um pouco mais pelo texto e nós percebemos que em terceiro lugar, o sal também, ele produz sede. O verso 13 vai nos dizer: vocês são sal da terra. Para que mais presta o sal, se ele perder o seu sabor, para ser lançado fora? O sal tem esta incrível capacidade de produzir sede, e nós vivemos num contexto de um mundo caído, onde as pessoas parecem não ter mais sede de coisas espirituais. A presença da igreja no mundo parece não mais impactar a ponto de produzir no coração, na vida das pessoas, um desejo de ter esta experiência com Deus. A igreja, como sal, se insere, se infiltra no mundo, a ponto de comunicar o Evangelho, e esse Evangelho produz a sede no coração do ser humano caído, que é capaz de trazer vida. Sem a presença da igreja, o mundo se torna um ambiente insuportável. A igreja, segundo John Stott, é o freio moral que regula o mundo. É um instrumento de Deus para colocar limites no mundo. E nós não podemos, irmãos, nós não podemos fugir a esta responsabilidade. A igreja, assim como o sal, precisa conservar a sua salinidade. A eficácia do sal é condicional. O sal, para ser sal, ele precisa preservar a sua condição de salinidade. O cloreto de sódio é um produto químico muito estável e muito resistente a quase todos os ataques. Não obstante, pode ser contaminado por impurezas, tornando assim inútil e às vezes perigoso. O que perdeu a propriedade de salgar não serve nem mesmo como adubo. É lançado fora. É óbvio que a salinidade do cristão é o seu caráter transformado pela graça. É óbvio que a capacidade de salgar de um cristão foi descrito por Jesus de maneira introdutória nas bem-aventuranças. É quando o nosso temperamento, as nossas atitudes são moldadas, freadas, transformadas pela ação de Deus. É claro que a nossa capacidade de influenciar as pessoas está ligada com aquilo que cremos, mas também, irmãos, como consequência, aquilo que nós fazemos. Dr. Martin Lloyd-Jones diz que a glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. Martin Lloyd-Jones, ele chama atenção para algo que não pode sair do nosso radar.
A igreja atrai o mundo e cumpre o seu papel quando ela se posiciona diferente do mundo, quando ela conserva a sua capacidade de transformar, quando a igreja, o sal, continua sendo sal. Eu disse várias vezes aqui uma frase de pastor reverendo Felipe Fontes: a igreja impacta o mundo pela diferença e nunca pela semelhança. Assim, percebendo que a igreja é diferente do mundo, o mundo será inclinado, atraído a ouvir o que a igreja tem a dizer. Nós precisamos parar e pensar acerca destas palavras de Jesus. Mas esta não é a única metáfora tratada no texto. Jesus não fala apenas de uma influência interna. Jesus está tratando também da igreja como sendo a luz do mundo. William Barclay diz que a luz tem 3 funções primordiais. A primeira delas, ser vista por todos, servir de guia e servir como advertência. A luz, via de regra, nos aponta o caminho. Sábado, estivemos visitando a Vanessa, e eu estava sem água em casa, a Vanessa estava sem luz em casa, e aí pensamos, a gente vai fazer oração aqui na garagem, onde tem alguma luz. E aí depois de algum tempo, a Vanessa nos convenceu a entrar dentro de casa. É claro que ela ofereceu um salgadinho, aí ficou mais fácil, mas ela nos convenceu a entrar dentro de casa, porque lá dentro tinha umas luzinhas que estavam ligadas no computador, e era muito interessante, que embora as luzes fossem pequenas, elas tinham o poder de apontar o caminho e de nos dar condições de saber exatamente onde nós estávamos. John Charles Ryle, ele reforça essa ideia, dizendo que entre as coisas criadas, a luz é uma das mais úteis. A luz fertiliza o solo, a luz nos serve de guia, como eu acabei de usar nesse exemplo, a luz nos reanima. A luz foi a primeira coisa criada por Deus, a primeira coisa que do nada Deus trouxe à existência. Sem a luz, o mundo seria um vazio e escuro. Se a igreja influencia e se insere no mundo como o sal, ela precisa ser vista como luz. A sua mensagem deve apontar o caminho a ser seguido. A sua mensagem deve advertir as pessoas acerca daquele que é o caminho descrito e revelado por Deus nas Escrituras. A igreja exerce o seu papel positivo na transformação do mundo, quando ela não apenas aponta o caminho, mas quando ela está disposta a trilhar esse mesmo caminho. A igreja só tem uma mensagem. A igreja só tem uma razão pela qual viver. A igreja só tem um interesse, que é a glória de Deus e o serviço de Deus. E nós fazemos isso de múltiplas maneiras. Amando as pessoas, pregando o evangelho, cuidando das pessoas. É quando nós entendemos que ao nos formarmos médicos, nós podemos sê-los para a glória de Deus. É quando nós entendemos que nós podemos ser instrumentos de Deus, que embora não tenha essa espécie de luz, que aponta para a glória de Jesus, a vida precede o nosso trabalho. O exemplo é muito mais importante do que mera atividade, e nós precisamos pensar sobre isso. As atitudes que temos tomado, enquanto indivíduos, como igreja, têm de fato revelado o amor de Deus para com as pessoas? Nós temos de fato apontado para a luz do Evangelho? O apóstolo Paulo diz, em Filipenses capítulo 2, 15, nós devemos resplandecer como luzeiros do mundo. Essa luz inclui tanto o que o cristão diz, quanto aquilo que o cristão faz. Esta luz inclui tanto aquilo que defendemos enquanto teologia. Essa luz diz respeito
a quem nós somos e também àquilo que nós fazemos. Eu concordo mais uma vez com John Stott, quando ele diz que estas obras são obras da fé e são obras do amor. Elas expressam não apenas a lealdade a Deus, mas também o nosso compromisso e comprometimento com os nossos semelhantes. Sem as obras, o nosso evangelho pereceria e a sua credibilidade cairia em desonra. Da mesma maneira, meus irmãos, que o sal precisa ser útil e preservar o alimento, a luz não pode estar escondida. Nós precisamos entender que a igreja precisa ser como uma cidade edificada no monte, de onde a sua luz precisa ser vista. A verdade de Deus não pode ser ou estar escondida, mas precisa ser proclamada. A igreja não pode esconder-se dentro das quatro paredes, mas precisa, a partir daqui, apontar para a salvação, a luz verdadeira, que é o nosso Senhor. O fato de a igreja ser a luz do mundo implica que o mundo está em trevas, que o diabo cegou o entendimento das pessoas, tornando-as incrédulas, insensíveis à mensagem do Evangelho. Por isso, nós precisamos entender que esta metáfora de Jesus, comparando-nos ao sal e à luz, é um chamado para mim e para você a assumirmos o nosso papel no mundo, como aqueles que foram enviados por Deus, para a glória de Deus, para produzir a transformação que Deus deseja e vai fazer no mundo. Por isso, meus irmãos, quando nós olhamos para estas comparações, para estas figuras de linguagem, para estas metáforas, nós percebemos aqui um grande chamado à nossa reflexão. Que tipo de igreja nós temos sido? Jesus está dizendo que nós somos sal e luz. Portanto, a pergunta que precisa ser respondida por todos nós é: que tipo de sal nós somos? Que tipo de luz nós temos sido? Porque, convenhamos, existe sal e sal, existe luz e luz. Jesus tem nos chamado, nesta metáfora, a sermos o sal que ajude, queridos irmãos, a entendermos a nossa missão e a estarmos dispostos a sermos a resposta para as orações que nós temos feito. Nós queremos que o mundo seja transformado. Peçamos a Deus que use a nossa vida para a transformação do mundo. É verdade, pensar em transformação do mundo todo parece algo grande demais para pessoas tão pequenas como eu e você. Mas se nós pararmos para pensar que a nossa oração pode ser para que Deus transforme o mundo à nossa volta, nós veremos condições, possibilidades, oportunidades de sermos instrumentos de Deus, de fazermos a nossa parte como igreja de Jesus, de maneira interna e externa, produzindo vida e transformação. Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você, porque o discurso é muito bonito. A vida prática é que traz consigo dificuldades. É muito bom falar de transformação. Difícil mesmo é estar disposto a esta transformação. É bonito demais ver irmãos nossos sendo braços da igreja, levando um pouco de dignidade a crianças, a adultos, pessoas que estão muito longe, necessitadas. Difícil mesmo é percebermos que Deus tem nos chamado para sermos tais instrumentos de transformação, onde Ele nos colocou, junto com os nossos colegas de trabalho, junto com os nossos colegas de escola. Você já parou para pensar quantas oportunidades Deus tem colocado na minha e na sua vida, de sermos diferença na vida de alguém, de termos uma atitude bíblica, cristã, acerca dos problemas da vida,
de apontarmos para Jesus como sendo a solução para todos os problemas, de sermos fiéis ao Senhor, mesmo que isso signifique nos sacrificar para levar vida àqueles que estão morrendo. A mensagem do Evangelho. Que Deus nos ajude, irmãos, a de fato, não apenas entendermos essa mensagem, mas a também desejar vivê-la de todo o nosso coração.